Olá, então vamos continuar nosso curso. Nós agora vamos para a semana 4, chamado Atenção Plena nos Pensamentos. Atenção plena nos pensamentos, o que é que significa? Que a gente vai observar os pensamentos como eventos mentais passageiros. Na realidade, a gente se identifica qual é o nosso problema. A gente vai entrar no conceito de estresse primário e estresse secundário. A gente se identifica muito com nossos pensamentos e acredita que eles estão nos dizendo a verdade, que é aquilo que a gente precisa fazer, porque ele está baseado na linha mental, né, do passado e do futuro, das nossas lembranças e como a gente está sempre, né, nossa mente está sempre nos protegendo de possíveis ameaças, faz com que a gente antecipe muitas coisas relacionadas ao passado. E aí a ideia é que a gente trabalhe com nossos pensamentos de uma forma diferente. E a gente vai continuar, então, usando a atenção plena em situações desagradáveis, porque é que elas causam mais desconforto mental e emocional. Então a gente, vou resgatar novamente uns conceitos chaves. Vamos trabalhar com esse conceito do Norman Farben, que é um cientista da universidade, né, seus colaboradores, cientista da Universidade do Canadá, Toronto, no Canadá, que ele fala que nós funcionamos de dois modos. John Kabat-Zinn fala nos dois modos, modo fazer e modo ser. Então a linguagem mais secular, né, mais científica, Norman Farb fala que a gente trabalha nos dois modos mentais, que nós temos dois cérebros, um de rede neural padrão, aquele que a gente vem de fábrica, e um outro que é um modo de experiência direta, que nós temos, vem de fábrica também, mas nós não sabemos utilizá-lo. Então, nesses dois cérebros, a gente tem a rede neural padrão, onde padrão significa que se você não estiver fazendo nada, não estiver ocupado em uma tarefa, quem está comandando o seu comportamento é esse conjunto de neurônios, né? E ele é responsável por o que se chama de circuito narrativo, essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, né? Será que eu fiz certo? O que é que eu vou fazer amanhã? Será que a minha viagem daqui a 3 meses vai dar certo? Vai correr tudo bem? Será que eu vou manter meu emprego dentro dessa turbulência da economia, dentro dessa crise econômica? Na pós-pandemia, lembrando que nós estamos aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está na pós-pandemia. Então o circuito narrativo ele fala isso, e essa tagarelice mental faz com que a gente se estresse muito, faz com que a nossa mente ela fique o que se chama de mente desatenta. Já falei para você anteriormente que a gente compara a nossa mente ao macaco selvagem, né? Que ela pula de galho em galho, mas diz que é um macaco, nas tradições diz que é um macaco louco, embriagado, que entra dentro de um templo e ele faz a maior confusão. O templo da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa cabeça. E se quanto mais desatento eu estou, geralmente as preocupações levam essa mente desatenta. E aí, o que, que acontece? Eu começo a tomar decisões ineficazes. As minhas decisões elas se tornam ineficazes porque a minha mente ela está abarrotada de preocupação. E aí, é, e aí eu diminuo o que se chama de uma habilidade mental muito importante na atualidade, que é você lidar com muitas informações na sua cabeça. E esse lidar com essas informações, né, muitas informações na sua cabeça, faz com que aqui, faz com que a gente, deixa eu colocar aqui para você, amarelinho. Então faz com que a gente não consiga tomar decisões eficazes. Tanto decisões muito importantes com relação ao trabalho, por exemplo, uma coisa que eu tenho que decidir, ou quanto coisas do dia a dia. Fica muita coisa assoberbada. Nossa, o que é que eu tenho que decidir primeiro? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Será que eu vou para o supermercado? Será que eu vou ver meus pais que estão precisando de mim? Será que eu tomo conta do meu filho primeiro? Então a gente pode se comportar, né, como essa moça. Essa moça ela está pensando em algo, olha aqui, e esse pensamento vai trazer emoções para ela. A gente já viu na planilha de situações desagradáveis. E parece que o que ela viu, né, não foi muito interessante.
que o que ela está vendo não está muito interessante, que ela muda a fisionomia dela. Então, essa imagem aqui, ela mostra exatamente o que eu penso, como é que é, esse pensamento, muito provavelmente ela estava com uma expectativa com relação a um relatório que foi dado para ela pela equipe, e parece que esse relatório não surtiu o efeito que ela queria. Ela está alegre, e ela vê o relatório, e ela pega esse relatório e então ela muda a fisionomia dela. O conteúdo mental dela foi outro agora. O conteúdo mental dela mudou, a emoção dela mudou e o comportamento dela mudou, a expressão facial. Então, lembrando que emoção, pensamento, ela é retratada no nosso corpo. Essa imagem ela mostra exatamente isso. E aí por isso que a gente tem a questão do estresse secundário pelo pensamento secundário. Essa moça ela veio com expectativa e assim que ela recebeu muito provavelmente o relatório, ela pode, né, dependendo do padrão de tipos de pensamento que ela tem, que a gente chama de pensamento secundário, ela pode ter falado isso para ela, encontrei a solução, mas e se? É um processo de ruminação. Então eu categorizo, né, os meus padrões comuns de pensamento. Então uma prática interessante para você é você saber se no seu dia a dia qual desses padrões estão mais evidentes para você. Ruminação, antecipação, catastrofização, autocrítica, apego, aversão, evitação. E geralmente vários deles estão presentes, mas tem um que ele domina, que ele é dominante. Então, por exemplo, se você está ruminando, você fica procurando solução para um problema. Encontrei a solução e aí logo aparece um e se? E se não der certo? Aí eu volto a procurar, meu cérebro volta para procurar uma nova decisão. Antecipação. Isso não vai dar certo. Eu entro dentro de uma situação, por exemplo, sou promovido e naturalmente o meu padrão de pensamentos é isso não vai. Eu antecipo algo geralmente negativo para eu evitar o sofrimento. Catastrofização. Dívidas de novo, dessa vez eu vou à falência. Algo que é muito pequeno, eu torno muito grande. Isso através de pensamentos. Lembrando que pensamentos vai levar a comportamentos. Eu não faço nada certo mesmo, sou um fracasso. Aí o nosso crítico interior, ele toma conta da situação. O crítico interior toma conta, ele vai minando a nossa energia e vai nos desacreditando. E aí a gente não entra em situações que façam com que a gente tenha um crescimento, né, uma evolução. Eu só quero se for esse carro, eu me apego a uma ideia, me apego a um objeto mental, um objeto físico, uma pessoa, me apego a um status. Eu me tremo todo só de pensar em fazer relatório. Isso é uma ideia, né, um padrão mental de aversão. Eu não quero ter contato. Eu não quero ter contato, eu vou encontrar formas de eu me afastar cada vez mais. Só que se você não vai ter contato, você não desperta em você uma mente mais resolutiva, uma mente de curiosidade. Então, esse cérebro de circuito narrativo, ele vai tentar funcionar dessa forma. Eu trouxe exemplos de como é que ele funciona. A gente chama isso de pensamento secundário e ele vai nos causar o que se chama de estresse psicológico. Nos dois cérebros que a gente tem também o cérebro da experiência direta, ou seja, aquele mais intuitivo, aquele mais subjetivo. Lembra da história do sistema de relaxamento? Então, quando a gente acessa, quando a gente desenvolve e naturalmente a gente coloca esse cérebro, esse modo mental para funcionar, que é o correspondente ao modo C, a gente entra em outro sistema, um sistema de relaxamento. Então, por exemplo, desse modo eu consigo parar, eu consigo refletir com mais naturalidade naquilo que é prioridade para mim naquele momento. Então as coisas começam a se resolver com mais clareza. E aí eu vou direto ao que se chama de pensamento primário. No pensamento primário, a minha reflexão está em torno de um contexto, está em torno do que está produzindo esse desconforto em mim. Então a minha atenção é jogada para algo
que faz nascer o desconforto e não do desconforto em si. Eu não coloco mais camadas de pensamentos. Então, em vez de eu ficar ruminando, antecipando, me apegando em termos de ideias, ou evitando, ou catastrofizando, eu me pergunto qual é a fonte de estresse, qual foi o estímulo que gerou essa situação, por que eu estou me sentindo desconfortável. E a outra pergunta é como posso resolver esse problema agora. Isso é uma característica mental, né, do mindfulness chamado de mente de principiante, ou num conceito mais moderno chamado de growth mindset, ou mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade mais resolutiva. Então, para a gente finalizar este nosso momento aqui, voltando à nossa comparação, a gente transita, né, por esses dois modos mentais, modo automático e o modo consciente. Dentro dessa perspectiva dos modelos mentais, a gente tem que o modo de piloto automático geralmente é o circuito narrativo, que diz como é que eu tenho que conduzir o meu dia a dia, conduzir a situação. Se eu consigo, então, sem esforço, entrar no modo de experiência direta, eu consigo cortar a força desse circuito narrativo e ele se torna em equilíbrio. Para isso, a gente vai desenvolver, então, aqui. Então, há dois mecanismos psicológicos que estão em contraponto aqui nessa questão da atenção, nesse aspecto das mudanças mentais quando a gente está sob estresse. Por exemplo, um padrão de pensamento negativo, que é a ruminação. Em contraponto, a gente vai desenvolver na experiência direta um padrão de pensamento em que a gente vai conseguir não se identificar muito com esses pensamentos ruminativos, que é chamado de desapego ou chamado de descentramento.